Boa noite, pessoal. Estamos aqui uma vez mais, iniciando essa transmissão, essa live, pela Casa Fraterna Novo Caminho. E hoje a gente dá continuidade àquele estudo do livro Jesus no Lar. Já terminamos o Evangelho e hoje a gente prossegue com o capítulo 3 do Jesus no Lar. Boa noite, boa noite. Muito bem. Aqui. Aí, boa noite. Boa noite, oi, Di, tudo jóia? Tudo bem, Fabi? Seja muito bem-vinda, sejam bem-vindos. Acenando Obrigada. aqui para quem o Insta deixa. Geandre? Oi, Geandre, Aberta. como tá aí? Sam, Carol. Muito bem. Ok. Pessoal, lembrando de que a gente colocar, né? A gente sempre fala, colocar água aí do ladinho de vocês. Eu gosto de pôr garrafa, eu uso, é garrafa mesmo. Já pega maior quantidade, pega mais água. E aí, deixem aí do lado, a gente vai trocando ideia, essa água vai recebendo essas, né, boas vibrações que a gente vai, nós mesmos, né? Cada um Hum, de nós vai emitir na medida que a gente vai estudando aqui e trocando essa ideia sobre os ensinamentos do Cristo. Ok? Sempre ok. sem a pretensão de esgotar o assunto, né, Fabi? Ah, Mas, ao menos, provocar reflexão. isso é importante. Ok, vamos lá. O pessoal está entrando ainda. Mais um minutinho só. A gente já começa. Uhum, O Rian ok. tá por aí, ó. Ó, Rian. Entrou também. Boa noite. E aí, pô. Estamos aqui. Oi, filhote. Justíssimo. Vamos começar então? Passou aqui Bora. já, né? Hum, 9:03. A gente começa então com uma prece. Então, vou pedir a todos que fechemos nossos olhos, nos concentremos neste momento, nestes momentos de reflexão, deixando um pouco de lado as preocupações, as tribulações do dia a dia, a fim de nos conectarmos aos nossos amigos espirituais, nossos mentores, inicialmente para agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando, debatendo, trocando ideias, fazendo reflexões sobre os princípios, valores deixados pelo Mestre Jesus e os discípulos, rogando que as bênçãos divinas, os fluidos divinos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, de ânimo, de coragem, nos envolva a todos, para que diante das informações que recebemos, possamos transformá-las em ação, nos transformando e ajudando nesse mecanismo divino da fraternidade universal. Sendo assim, damos início a mais essa live da noite de hoje. Que assim seja. Pode ler já? Vamos sim. Então, hoje vai ser a lição 3 do livro de...
Fotografia do Chico, né? Né? Sim. O item Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, criador de cabras, ouvindo comentários do mestre, nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios. Sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou, seguida, Sara, qual é o serviço fundamental de Deus? É a criação de cabras, redarguiu a interpelar curiosa. Como conservar esperado e puro no benefício da Senhor? Antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, o instante superior confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como um alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza.
Muito bem. Boa É noite, isso aí. pessoal. Que está entrando por agora. Sejam bem-vindos. Vamos ver se o Insta deixa eu acenar para todos. Aqui. Ah, eu não escrevi, né? Tá, deixa eu escrever aqui, ó. Vamos lá. Isso. Oiê, oiê, todo mundo. Lição 3. Explicações do mestre. É, Explicações do mestre. né, essa lição, a gente fica pensando, né? Fica pensando, não, a explicação do mestre, tão doce assim como um pai falando com ela, né? Que ela quer receber o reino de Deus, quer edificá-lo no seu coração, né? Porém, não consegue alijar, né? Das coisas do mundo, né? Os bens, não consegue perdoar uma ofensa. E ele fala tão singelamente, né? Que sem estar limpo, a gente não recebe, né? Essas bênçãos. A gente não consegue edificar um reino, né? Dentro da gente. Ainda bem que é só ela, né? Que não consegue perdoar, não consegue, né, se elevar. Ainda bem, né? Nós não, né? Não, a gente já consegue, né? A gente não tem medo na vida também, né? Não, não tem melindre, né? Somos Não, todos não. já super elevados, né? Por isso que a gente está estudando aqui, 2000 anos depois, a mesma coisa, né? É assim? A gente pode todo dia essa lição, né? Sim, Todo dia ela vai ser nova para a gente, difícil de praticar. sim, sim. Porque as lições são interessantes do Evangelho, né? Da doutrina cristã como um todo. São coisas muito interessantes porque são a base de tudo, são valores que foram transmitidos, né? São sentimentos, são valores, são coisas assim abertas. Amor. O que é amor? O que é amor? O que é amor? Perdão. Tô tomando as palavras dela aqui, né? Uhum. E logo ela fala assim, né, tá, eu ouvi, né, as pregações à beira do lago e tal. E esse lago aqui que tá falando, ó, só fazendo um parênteses, né? Ele fala da conversação edificante, né? Que tá lá na Sara falando, a esposa de Benjamim, que é a dor de cabra, não sei o quê. Tá em Uhum. Cafarnaum. Cafarnaum, só pra gente se situar, fica ao norte de Israel, né, uma cidade, fica ao norte de Israel, à beira ali do mar, do Tiberíades. Genezaré é a mesma coisa. Tiberíades, Genezaré, ou Mar da Galileia, tudo a mesma coisa. Mar da Galileia foi aquele que tem aquela passagem, né, da pesca milagrosa, dentre várias outras passagens. A parábola do semeador também, ali ele estava, ele sentou, né, o pessoal ouviu a parábola. Depois a gente vai até voltar nesse assunto aí, porque tem Uhum. tudo, absolutamente tudo a ver. E aí, esse lago, né, foi palco de inúmeras realizações, inúmeras pregações. E por isso que ela disse, né, temos ouvido as pregações à beira-lago. É esse, é o Mar da Galileia lá, é o Tiberíades ou o Genezaré. São vários nomes para a mesma coisa. Isso confunde a gente pra caramba, né? É. É igual Simão, não é? A Bíblia. Uhum. Igual Simão, ou Pedro, ou Simão, Pedro, é a mesma pessoa, né? É tudo a mesma pessoa, confunde pra caramba. Ah, e foi ali também, falando em Pedro, que ele foi pescado. Ele é pescador, né? Uhum. Pedro e André, né? Eles foram ali convocados. Não é ali mesmo, nesse mesmo lago. Então, quer dizer, a região ali era Tudo girava em torno, de. né, também. Tinha, sim, muita coisa ali importante aconteceu nessa região. Tá, voltando, né? Quando ela disse ali, ouvido as pregações à beira-lago, a boa nova parece maravilhosa, né? Porque fala de amor e perdão. Como é que falar de amor e perdão vai ser algo ruim? Né? Quando?
Quando vai ser algo ruim? E aqui é interessante, né, Fabi, que ela reconhece a própria pequenez. Isso é interessante, isso é interessante. Olha só, Sócrates, que foi o marco divisório da filosofia, é um sujeito que conseguiu, né? Os filósofos pré-socráticos, tem ele, Sócrates, e os outros, os pós-socráticos. Né? É assim a divisão da filosofia. Olha só o cidadão, a relevância quase nenhuma do cidadão. Ele que já tinha uma visão, né? A gente sabe muito bem, a doutrina espírita sempre reforça isso conosco, né? Tudo está em ordem, né? Apesar da aparente desordem. As coisas estão sendo comandadas por pessoas ou espíritos extremamente competentes para cada tarefa que eles assumem. Na espiritualidade, o sistema é do mérito. Mérito. E o mérito, né, e a evolução espiritual significa não só o intelectual, né, o desenvolvimento moral. Moral, segundo o Livro dos Espíritos, é a aproximação com a lei divina. Então é assim. Então quando a gente fala, tem pessoas competentes mesmo para fazer, com base no mérito, quer dizer, elas estão mais próximas de Deus, além de serem super inteligentes. Tem a parte do intelecto também, aí que se destaca, mas não só. A parte moral tem que dar uma equilibrada, sob pena de virar, né, apenas o intelectual de coração de pedra, né? Racionalizar demais a coisa sem sentir. E o amor é sentimento. Pô, a base, ela resumiu o que é a coisa, né? O amor e o perdão. Aquela vez que perguntaram por Cristo assim, pô, quais são, né, os maiores mandamentos? Como é que funciona isso? Qual é o maior mandamento? Não quais são. Qual é o maior? Ele falou, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a ti mesmo. Aí ele acrescenta, né? O legal é isso. Ele fala, aqui, nisso aí, né, nesses mandamentos, estão contidos toda a lei e os profetas. Está ali. É amar a Deus, né, sobre todas as coisas, reconhecer-se abaixo, né, sobre todas as coisas, Deus. Né? Uma visita. Olha aí. Participação especial aí na live, ó. A gatinha. Gatinha. Toda E ela vem. Gato é assim mesmo, o bicho é curioso. E ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo, né? Que é olhar para o outro com o mesmo amor que eu me trato. Fornecer o amor, né? A mesma consideração, né? Agir com ele como eu gostaria que agisse comigo. Tudo isso está contido ali. Então são sentimentos, né? São coisas muito base, mas como é muito amplo, pô, inúmeras situações cabem nisso aqui. Inúmeras. Por exemplo, tem aquele livro, né? 5 linguagens do amor. São 5 linguagens. Verbalizar, ato, gesto, trabalho. Né? Enfim, são 5 ali, linguagens do amor. Então, quer dizer, pô, alguém aqui já identificou que existem pelo menos 5, né? Não quer dizer que são as únicas. Mas é uma sistematização. Né? E dentre várias outras coisas, né? O perdão, quando ela fala, o perdão é um caractere da caridade. Segundo a nossa codificação, segundo o Livro dos Espíritos, né? Aquela sempre lembrada questão 886, se não me engano, 886 mesmo. Fala, né? O que é caridade? Ele vai falar que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está ali. É um do tripé, né? É um deles. É o perdão. E o que é a caridade senão amor? Não é outra coisa. Né? Um amor na faceta dinâmica. A face dinâmica do amor tira do abstrato e põe no concreto. Né? E é a caridade. Isso vira a caridade. Como?
Por exemplo, sendo benevolente, fazendo bem mesmo, ou indulgente, né, com as imperfeições, ou perdoando. São várias as maneiras, né? Não tem como listar, não tem como se pegar. Eu vou colocar no papel todas as formas agora, né? Vamos começar agora, Fabi. Quem sabe daqui a uns 500 anos a gente termina isso, né? Vou colocar todas as formas aqui de amor, de manifestação do amor. Não tem como, não tem como não, não tem como não. Então a lição ela é muito ampla. Por isso que é complicado a gente entender quando a gente vai colocar isso pro concreto, para nossa vida concreta. A mulher falou ali, a Sara, a Boa Nova parece uma coisa legal mesmo, né? Amor e perdão e tal. Aí ela, com humildade, se reconhece limitada. Eu não consigo desculpar os que me ofendem. Não consigo. Porque ele acabou de falar do perdão. Né? Não entendo, é muito interessante. Eu não entendo uma vida, essa é a palavra dela, em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Que vantagem Maria leva nessa? Né? Eu estou fazendo meu esforço, eu consegui. Oi? Pode falar. É se esquecer, né? Simplificando o que ela falou, é esquecer de si e viver em função do outro, né? Do próximo. Praticar o amor ao próximo. Sair de si, né? Isso não é... E assim como ela assume que ela não dá conta, a gente também assume sempre isso, né? A gente até tenta, né? A praticar a boa nova o tempo máximo que a gente consegue. Mas também não somos capazes. Eu, pelo menos, falo por mim, eu não me sinto capaz ainda dessa prática total, não. E nem eu. Não. E eu acho que, né, boa parte aqui dos que estão assistindo talvez pense da mesma forma. Pode ser. A gente até está tentando. Vamos lá. Né? O importante também é não deixar de tentar, né, Diego? Isso. Até porque... Você falando aí, não, aí me ocorreu, a gente pensa no perdão, às vezes pensa em perdoar sempre o próximo, porque a gente está falando do próximo. Mas a gente tem que se perdoar também, né? Perdoar as nossas falhas para conseguir perdoar o outro, né? Que muitas vezes a gente não se perdoa, né? A gente se julga muito. Sim, e isso também... Sim. Né? Lembrei de uma coisa aqui também. Certa vez, durante um atendimento no centro, uma entidade, um Exu, ele começou a falar para uma moça sobre essa questão aí, da culpa. Da culpa. Aí ele sugeriu, eu achei muito interessante isso, ele sugeriu trocar, substituir culpa por responsabilidade. Eu achei que uma massa, né? Ele falou assim, olha, culpa importa julgamento. Exatamente isso que você acabou de falar. Quando a gente se julga, isso é culpa. Parece uma sentença ali eterna. Sou culpado. Vai ficar manchado na minha ficha a vida inteira. Tipo assim. Né? A minha certidão de antecedência vai estar lá constando. A capivara nossa espiritual. Puxa. Na hora que puxar, tá lá. E vai mesmo. Só que é o seguinte, a proposta é outra. Não vai apagar nada que a gente fez. Mas a proposta dele é responsabilidade. Olha como é que é interessante isso. Não parece, falando assim, uma coisa mais madura? Ou é só eu que tive essa impressão? Não, sim, porque quando você fala... nossa, eu sou culpada daquele acidente, vamos dizer assim.
Não, aí eu tô me condenando, eu vou pagar por alguma coisa. Agora, eu fui responsável, agora eu tenho que consertar, né? É mais maduro, com certeza. Sim, sim. Exatamente esse ponto de vista aí que ele falou. Uhum, Ele falou desse jeito, falou, olha, quando a gente se culpa, a gente está fazendo julgamento o tempo todo com a gente. Né? A uhum, gente não precisa desse peso todo. A gente reconhece o que a gente fez, assume o que fez e assume a responsabilidade por aquilo. E a partir daí você tem a possibilidade de corrigir. Então você vai olhar para isso, frente, não é? E a culpa, uhum, você vai continua olhando lá no retrovisor, ou né, olhando para trás, ou no retrovisor. Não tem como dirigir olhando no retrovisor. com certeza. Não tem como. Como diz o Cortella, né? É referência, não é direção, retrovisor. Uhum, Direção é o para-brisa. é, É o Mário Sérgio é, Cortella que fala isso. Retrovisor é sábio, né? só referência. Você se orientar ali, né? Tal, você precisa disso, por exemplo, para manobrar o carro, né? Eu tô falando um carro na hora que eu pensei nisso. E o para-brisa é para onde a gente tem que olhar, principalmente. Né? Não é assim? Vai É, olhar, guiar para frente olhando para trás. Não vai dar bom. Crianças não façam isso em casa. Né? Não vai ser legal. de jeito Você vai ser nenhum. responsável por alguns acidentes. Vai ter que Isso. ressarcir algumas pessoas aí. Vamos evitar. Né? Tá. Cadeiras à parte. Aqui é interessante também, né, Fabi, que Pedro interviu, né? Tava lá com o mestre, né? Claro, sempre na Então, companhia Pitaco, dos apóstolos. Deu um pitaco, deu um pitaco. é, Ele fala assim, é indispensável, é porque ela confessou lá, né? Ela falou, pô, eu desejaria o futuro do pretérito, desejaria ser fiel a semelhantes princípios e tal, mas, pô, essa parte aqui é interessante. Sinto-me presa a velhas normas. uhum, Sinto-me presa a velhas normas. uhum, Dá para trocar por um monte de sinônimo aqui. Um deles, né? Sinto-me presa a velhas normas. Seria o quê? Que a gente costuma falar. A gente tem que combater as nossas más umas tendências. tendências, más Uhum, inclinações, esse tipo de coisa. Né? No caso dela, tinha normas mesmo. Tinha as normas lá, né? Era um pouco pior. mas, Porque ela não estudou o cristianismo, né? O cristianismo estava ali começando. Não e teve o tempo, Cristo não estava teve um. também. Né? Era no momento, no olho Uhum, do furacão. Quando a gente está no olho do furacão, nos acontecimentos, a gente não tem noção da dimensão que aquilo toma, da proporção que aquilo vai tomar. Imagina, tá lá a Sara conversando, esposa de Benjamim, o criador de cabras, conversando com Cristo. Será que na cabeça dela, ela imaginaria que o cristianismo ia virar isso que virou? Tem certeza que nada. não. Uhum, Certeza que não. Com certeza não. Ia não. ser É cristal, né? uma coisa Filosofia e tal. indo, né? A gente não sabe o que que vai acontecer a partir dali, né? Não, não sabe. Então, quando a gente está no olho do furacão, no centro, vivenciando o acontecimento, a gente não tem exata noção. Só depois, quando a gente faz um Uhum, balanço, analisa a coisa com calma. Né? É muito interessante uhum, isso. Então, de fato, ela estava presa mesmo, porque tinha um negócio chamado Antigo Testamento, né? E que tinha umas normas lá que eram civis, não eram divinas, em que pese autoproclamada divinas, para poder conter certos ímpetos, né? E direcionar um povo bastante rudimentar, né? No sentido aí de intelecto e de moral, para tentar conter aquilo ali, né? Direcionar mais ou menos. Por isso que a gente sempre fala, tem duas partes do Pentateuco. A parte divina e a parte civil. A parte divina é o decálogo, são os 10 mandamentos. uhum, A parte civil é todo o uhum, resto. Claro, tem as lições dos profetas, né? Os profetas também trouxeram sim, a palavra. Jesus falou isso expressamente aqui na lição. Né? falou. Tem hora que ele fala assim, ó,
em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas. Mas os descendentes do povo escolhido, o povo hebreu, não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. Né? Sabe o que me lembrou isso aqui, Fabi? Quando eu li isso aqui? A parábola da figueira seca. Né? Eles estavam caminhando, só para relembrar aqui, né? Estavam caminhando e tal, estavam indo na direção do templo, lá que teve aquele evento, né, controverso, que o pessoal acho que teve pancadaria lá e tal, né? Nos vendilhões do templo, né? Aquela leitura que a gente já, na verdade, já comentou sobre isso nas lives. É bom até, né, para o pessoal que não teve oportunidade de estudar, dar uma procurada nessa parte, né? Quando fala dessa lição do templo, né? Do pessoal que estava fazendo comércio lá no templo. Mas enfim, eles estavam caminhando, passaram lá no deserto, não sei o quê. E Jesus viu a figueira lá, ele estava com fome, né? Teve fome, tá escrito assim. E aí viu que a figueira estava com folha. E aí a narrativa é assim: não era época de figo. Não era época de figo. Ele estava com folha e tal e coisa. Aí ele foi lá e amaldiçoou, entre aspas, né, a figueira. Falou: ninguém nunca mais coma frutos de ti. Porque não tinha figo lá, só tinha folha. Mas não era época de figo mesmo, não. Não era Por que época. tinha folha, então? Tinha flor, né, no caso, né? Então, folha, Ela tá só tinha folha mesmo. folhas. Folhas. Aí, pô, ele secou, né, a figueira. Foi embora, na verdade. Na hora que ele falou, beleza, foi embora. Foi lá pro templo, o episódio do templo e tal. Que açoitou moralmente a galera, voltou. E a figueira estava seca. E Pedro foi lá e falou: mestre, a figueira secou. Aquela que você amaldiçoou. Que isso? Que isso? Eu não consigo uma coisa dessa? Tipo assim, né? Com certeza aconteceu esse tipo de coisa. Ou só, eu ia pensar assim, nossa, mas que cruel com a figueira. Só porque não tem figo, né? Pra quê? Que Pra maldade. que essa violência toda? Não é. Eu ia pensar. Ele falou assim, ó: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Ele falou, reforçou a fé com base nisso. Mas a figueira e árvores em geral, na Bíblia, são símbolo de povos, de gente. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Ele está falando do quê aqui? De gente, de pessoa. Uma pessoa boa não dá maus frutos, ou não faz coisas más. Entender a maldade como distanciamento à lei de Deus. Hein? E uma árvore má, uma pessoa má, que se distanciou, não pode dar bons frutos. É assim que é a frase. Com o tempo vai dando, sim. Vai apanhando tanto que vai resolvendo se mexer. E é assim que funciona. A didática de Deus é assim: pô, não aprende pelo amor, vai pela dor, não é isso? Então tá, Isso. vai doer. Vai doer. Até quando? Até quando você quiser. Porque a mensagem foi passada, não foi? Moisés, profetas, acabou de falar. Ele, doutrina espírita, demais. Até islamismo também, não tem nada a ver. É para reforço de mensagem. Era o reforço da mensagem. E não souberam ouvir. Então ali, ele estava fazendo a alusão, né, da figueira ao povo hebreu mesmo. Ao povo escolhido, que realmente não comprou a ideia, né, que era proposta. Sabe muito bem o que houve. Pediram para soltar Barrabás, por exemplo. Né? Não entenderam nada. Enfim. E ele fala isso, né? Que não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las, as mensagens divinas. Né? E quando ele... A mulher... Oi? Os povos antigos. Os povos antes dele, né? Ele estava falando nesse momento.
Sim, os hebreus mesmo, o povo escolhido. É o povo escolhido. O povo escolhido. E aí, quando ela explica, né, ele faz a pergunta: pô, qual que é a atividade aí? Criação de cabras. Né? Como é que faz para deixar o leite da cabra, né, inalterado, puro e tal? Ela explica, né? Pô, tem que lavar pra caramba lá, né? Tem que ser higiênico, senão azeda. Em resumo. Aí Jesus está falando que Jesus sorriu, né? E explanou. Ele fala: assim é a revelação celeste no coração humano. Por que coração humano? Por que coração? Por que a revelação tem que ser no coração? No Não é só a coração, gente né? entender, não? Não é só vir aqui Não é, estudar? né? Porque Decorar, não é. né? Vamos decorar as É só palavrinhas. estudar. Entendi, não, eu entendi tudo. Entendi. Eu não saio de dentro do centro. Eu já entendi tudo. Eu faço. Eu vivo lá. Faz uma Quase tem um prova aí. puxadinho lá. Tem quase um puxadinho lá no fundo, lá, uma cama, eu durmo no centro. É, eu já entendi. É, É assim que funciona? é assim. Ó, Não é assim. fechou. Não é assim. Né? Você pode, de fato, claro, né? A pessoa, fiz um exagero aqui, né? A pessoa que trabalha, sempre procura trabalhar, ela se coloca em posição de vantagem, entre aspas, para entender a mensagem. Do que? Aquele que não faz nada. Claro. Mas o que importa é a mudança, é o sentimento, né? Por isso que ele faz alusão ao coração. Quando ele fala coração, ele está falando de sentimento. Se não depurar, a gente não se confrontar para apagar esse velho homem, como diz o Paulo de Tarso, ele fala mais, né? Paulo de Tarso ele é mais contundente que isso. Ele fala de matar, não é isso? O velho homem, que eu não estou Mataram. enganado aqui. Não é? É, ele falou que tá mesmo. E aqui, ó. É carta aos Colossenses. Ele falou o seguinte, ó. Será preciso e urgente que matemos, né, o homem velho que existe dentro de nós, para que nasça um homem novo. Esse combate mesmo, né? Matar, é deixar pra lá, é acabar com isso, reduzir, é desconstruir tudo se precisar. É. Se precisar. Deixar vazio e limpo, né? O nosso vaso para vir um outro. Fazendo uma conexão. Excelente, excelente. Ele fez um link excelente aqui. Né, com esse vaso que ele falou, né? O vaso da alma. Conhecimento e tal. Né? E ele deixa isso claro, né? Ele fala que o segredo é o coração mesmo, né? Porque, ó, se não purificarmos o vaso da alma, como? No coração humano. Né? A gente tem que conectar. O conhecimento, não obstante superior, porque a mensagem está lá, se confunde com as sujidades do nosso íntimo. O mecanismo é o seguinte. A gente já falou, mas é bom sempre repetir. O espírito sente. Sente primeiro. Sente. Depois pensa. E depois age. 3 verbos. Nessa ordem. Sentir, pensar, agir. É assim. É assim que funciona sempre. Esse é o mecanismo. Tá. Mas que história é essa? É a história. Quando o espírito ele já alcançou patamares meritórios, como a gente acabou de falar, né? Alcançou ali um mérito, uma evolução, cresceu espiritualmente, se aproximou da lei de Deus, ele Perdão. Deu engasgada. Brasília é muito seco. Seco pra caramba. Quando ele alcança o mérito ali, né, já está num patamar evoluído, o vaso da alma dele já é totalmente diferente. Os sentimentos dele já estão de acordo com o Pai. Ó, Jesus Cristo, ele falava assim, eu e meu Pai somos um. Ele era médium do Pai na Terra, não é isso? Quer dizer, o que ele fazia, as coisas que ele sentia, já era tudo de acordo com o Pai. O que o Pai prescreveu. E aí, a partir disso, os sentimentos,
o sujeito vai moldar os pensamentos. Pessoa, aí, de novo, o negócio da árvore. A árvore boa não dá maus frutos. A árvore boa é a árvore purificada. Já está com o coração, né, purificado. Então ele não vai dar maus frutos, porque ele não vai nem pensar em fazer coisas distintas dos bons frutos. Simples assim. O coração já está depurado. Não tem como o sujeito incorporar o valor de fraternidade e ao mesmo tempo sair brigando. Ou ele incorporou a fraternidade, ou ele não incorporou a fraternidade, a solidariedade, né? Só tem essas opções. Né? É binário. Ou é sim, fraternidade, já sei de tudo, já incorporei isso, portanto já sou um espírito aí de Skol, né? Ou não, ainda não incorporei totalmente, né, e tal, ou não incorporei de jeito nenhum, eu não ligo para nada, ou já comecei esse movimento e eu já me importo com as pessoas, né, mas eu ainda, né, me importo muito mais comigo. É assim, funciona, né? Né? E aí esse cidadão, ele não vai, que já alcançou esse patamar, pensar em romper, em ruptura. Já está conformada a coisa. E nem agir em desacordo. Esse é o mecanismo nosso de ação. Né? Passa tudo pelo sentimento. Por isso que é tudo, quando você fala, é coração, tem que depurar o sentimento. Né? O vaso da alma tem que ser purificado, tem que lavar. Senão estraga. Né? Ó, o leite puro... Oi? Pode falar. Não, alguém comentou aqui, a gente se envaidece se tiver apenas o conhecimento. Ou seja, né? A gente se suja, né? A vaidade é um defeito, um entrave na vida, né? É uma chaga da alma. Aqui, tá pra cima aqui, tá. Se não entender do coração, não adianta saber. Saber é limitado sem o sentir, com certeza, com certeza. A lição não é compreendida, né, totalmente sem isso. Por isso que nos é exigido tanto contato com o outro, né? Tanto que é exigido contato. No meio espírita, a caridade é a palavra de ordem, sempre foi. Sempre foi a palavra de ordem, com essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. Isso no meio espírita é um dogma, no sentido, não nesse sentido, né, da igreja, que não, na época não se podia questionar nem nada, né? Se colocar, é um dogma no sentido de que é pilar, é basilar. Né? É isso. Então, a caridade, ela nos coloca em contato com o outro, é isso. E nesse contato a gente vai confrontar com o que a gente tem de desconforme aqui, né, com a lei divina. Da desconformidade toda. Essas as más tendências. Aí a gente vai descobrir. Eu em casa, sozinho, não, sem contato com o mundo exterior, tô nem aí, né, e tal. Qual que é a lição que eu vou ter de coração mesmo, né? O que eu tô fazendo? Tô estendendo a mão para quem? Né? Para mim mesmo. Assim. Sozinho então, o que nos é exigido é... Oi, pode falar. Não, sozinho a gente não evolui, né? Não tem jeito. A própria reencarnação é isso, né? Você só evolui reencarnando, né? No Espiritismo a gente sempre lê isso e estuda isso. Sem reencarnar a gente não resgata as dívidas que a gente tem. E a reencarnação o que é? É você voltar ao convívio com as outras pessoas. No momento da concepção, já é o convívio, né? Você já está ali com o pai e a mãe, já entra em contato para conviver e começar a praticar tudo isso, a caridade, né? A benevolência, tudo tá aí. E outra coisa que a gente tem que tomar consciência é que é o seguinte, já que você falou da parte da reencarnação, o quanto isso é relevante, né, para a gente pensar. Vamos filosofar aqui um pouquinho. A gente está aqui para isso mesmo. Né?
a pessoa ou alguém que a gente eventualmente estenda a mão para ajudar de alguma maneira, ela pode, na verdade, ser alguém que está precisando de ajuda ali, na hora, especialmente se for material, mas moralmente pode ser muito mais adiantado que nós mesmos. Porque esse mecanismo da reencarnação, ele serve para nos colocar em diferentes patamares, para a gente experienciar um monte de coisa diferente, para acumular um monte de experiência diferente. É para isso que serve, né? Fora a questão da expiação e tal. Que também é aprendizado e experiência, né? Enfim, uma coisa não invalida a outra, não. Mas serve para a gente se colocar em contato. E a gente se colocando em contato com a dor, e é isso que nos é exigido, né? Se colocar à disposição. É assim. Tem aquela frase, olha só, do Nosso Lar, é o capítulo 26, né? Famosíssima frase, batida que dói. Mas, enfim, não tem nada de mentira. E por que a gente não vai negar, falar coisa que é verdade? Né? Não tem motivo. É assim. É o Ulisses aqui que falou? Não sei quem falou aqui. Tá. Ele fala assim, ó, quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. A Narcisa. Narcisa? Ah, esse mesmo. Famosíssima frase. Pô. Então, assim, e a gente se coloca em disposição. Oi? Como é que é? E a gente está sempre repetindo ela, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Pois é, mas o que precisa? A gente em casa vai cair alguma coisa? Na nossa cabeça? Não. Até pode. Até pode. Né? Até pode acontecer. Porque qualquer lugar é lugar, né, de a gente poder servir. Qualquer lugar. Não tem fórmula, não tem, né, receita de bolo. Mas o que o servidor tem que fazer? Se apresentar. Se colocar à disposição. Sobretudo intimamente. Sobretudo intimamente, porque não tem um lugar específico. Acabei de falar. Às vezes estão andando na rua. Já tem oportunidade de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, ou de não falar alguma coisa. Que também é uma faceta da caridade, às vezes. Não falar. Opa! Né? Opa, se é. Segurar. Se segurar, né? Segurar, controlar a boca. Morde, põe água. Água na boca. Até passar. Né? Tudo isso faz parte. Então não tem lugar, não tem hora. Né? Não. Para a prática da caridade. Se você está disposto, né? Você está pronto para aquilo. E a gente vê a oportunidade em pequenas coisas, quando você se propõe a servir, né? Você está sempre servindo, em qualquer lugar onde você esteja. É uma visão interessante, né? Começa, e aparece mesmo, né? Situações, né? Quando a pessoa se coloca à disposição, aparece mesmo. Umas coisas malucas, assim, aparece pra pessoa lá. Basta então a gente se colocar mesmo a serviço. Até com os animais, a oportunidade sempre vem. Se você se propõe. Isso. Se colocar à disposição é abrir mesmo o coração, é isso aí. Começar a sentir. Né? Começar a ver o outro como alguém que merece tanta atenção quanto eu, que merece tanta consideração quanto eu, tanto respeito quanto eu, embora o lado de lá possa eventualmente achar que não. Né? Não me interessa. Aí a responsabilidade é de quem? De quem? De lá. Sua. De lá, não é minha. Não é nossa, porque a conduta do outro só ele tem controle, né? Mas aí a nossa... E isso vai cair no vaso limpo, né? Sim. Isso tudo que a gente está falando, né? É a limpeza do receptáculo para receber o reino de Deus. Não é verdade?
é se Sentir. propor, sentir. Uhum. Sentir, sentir. A palavra de ordem é essa, né? Coração, sentimento. Aí começa. Uhum. A coisa começa a mudar. Aí seus pensamentos vão mudar. Vai purificando o pensamento. E as ações vão mudar. Né? Seguindo aquela. Sendo coerente com o que a gente acabou de falar. Né? Agora há pouco. Uhum. E o orvalho no lírio alvo. As palavras antigas, né? Alvo é branco, né? Branco. É diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Um barro. Barro. Barro é a mesma coisa. É o orvalho. É. Continua sendo. Por isso que eu falei que não vai dar tempo de falar. A gente, na verdade, até estourou aqui o tempo, né? Mas a parábola do semeador. Eu vou deixar aqui de tarefinha de casa. A gente lê, né? E fazer a conexão com o que a gente acabou de estudar aqui. Parábola do semeador a gente lê em 5 minutos. Vale a pena. Porque é exatamente isso, né? A semente é a mensagem. Os terrenos é que variam. Se vai dar ou não fruto, né? Se vai germinar ou não. E é uma parábola que Jesus explicou. Essa que é o detalhe massa lá. Ele explicou. Ele não é fazer isso toda hora. Ele não fazia isso toda hora. Às vezes ele só deixava o enigma lá, esfinge. Se vira para entender isso aí daqui 2000 anos. Bom, tem coisa que Mas não. tem de jeito nenhum. Não é? O povo devia ficar com a cara assim, né? O que ele tá falando, gente? Hein? O que tem a ver? E essa não, esse ele explicou. Era. É isso aí. Então, por hoje, né, Fabi? A gente já até passou um pouquinho aqui do tempo, mas eu vou aproveitar, né, finalizando aqui para agradecer pela companhia mais uma vez de todos, né, pela paciência, participação, né, sempre legal quando o pessoal participa, né, que aí dá oportunidade até de a gente ser confrontado às vezes, né, a gente faz o ponto aqui, a pessoa vem com o contraponto, isso é massa, põe a gente para pensar diferente, isso é legal também. A gente quebra a cara, mas é legal também. Acontece. Fazer o quê? Estamos aqui para isso. Então, muito obrigado, viu, pessoal? Boa noite, fiquem com Deus. Boa semana aí. Fabi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Assim, gentilmente, né? Nem hesitou. Já aceitou e já aí podemos estar aqui juntos, né? Nessa transmissão. Muito bom, obrigado também. Obrigada. Boa noite, gente. Valeu, viu? Beijos. Valeu. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado, Kelly. Tchau. Tchau.